Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 22 de abril, dia que lembramos a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, dia do planeta Terra, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de João, a narrativa que acabamos de ouvir é o terceiro relato da manifestação de Jesus ressuscitado. Junto ao mar, o mestre se encontra com os seus, pois eles estão pescando. Voltaram às atividades que haviam deixado quando decidiram seguir o Filho de Deus. Diante do fracasso que fora a pescaria até aquele momento, pois não há nada para comer, Jesus, que os interpelara anteriormente, diz agora para que lancem a rede no lado direito da barca. O milagre acontece. Os peixes surgem em abundância e, diante do ocorrido, não há dúvidas de quem é o autor de tal proeza. Em palavras simples, Jesus vem para fazer a diferença e tornar as nossas vidas plenas. Jesus se mistura conosco, pois vai aonde estamos para nos mostrar que podemos ir além. O amor, ou seja, o comprometimento com o bem e a vida, será capaz de nos fazer reconhecer o Senhor.
Querido irmão, querida irmã, como alguns dos discípulos eram pescadores, Jesus, já no início de sua vida pública, tinha comparado a missão com a pescaria. Eu farei de vocês pescadores de gente. Naquela manhãzinha, um grupo com Pedro estava voltando da pescaria. Nada tinham conseguido. Jesus ressuscitado da praia gritou pedindo alguma coisa para comer. Como nada tivessem para comer, orientou que lançassem as redes à direita do barco. Resultou numa pescaria abundante. Foi aí que reconheceram que era Jesus ressuscitado. É o Senhor ressuscitado quem garante a fecundidade do serviço missionário da igreja no mundo. A ressurreição é a força de Deus que impulsiona a missão. Da experiência da ressurreição nasce o ardor missionário. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é interessar-se por algum serviço pastoral da igreja. E reze assim comigo. Ó Cristo glorioso, alimentados por tua presença eficaz e movidos por tuas fecundas palavras, teus discípulos sairão mundo afora com a certeza de que a missão deles colherá abundantes frutos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 22 de abril, dia que celebramos aí a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, e também dia do planeta Terra. E você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 12. Também o texto de João 21, 1 a 14. Rezar o Salmo 117, do versículo 1 a 27. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens
pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, na liturgia da palavra de hoje, o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos na figura de um pedinte às margens do mar de Tiberíades, completando assim um ciclo de aparições inusitadas e com personificações igualmente surpreendentes. Surpreendente não pela maneira suntuosa das aparições, como a mente comumente costuma produzir, mas pela simplicidade com que Jesus se revela aos seus. Já o vimos como jardineiro, peregrino e agora como alguém que pede algo para comer. O elemento da refeição também foi algo comum nestas sucessivas aparições. Em quase todas elas, Jesus fez refeição com seus discípulos, numa alusão direta à Eucaristia, à memória da ceia, numa referência direta ao fato de comungar com ele. O contexto da aparição. Pedro, ainda com o coração tomado pela dor da morte de Jesus e incerto da ressurreição, toma a iniciativa de ir pescar. A pesca simboliza a missão. Jesus havia convidado seus discípulos a serem pescadores de gente. Porém, sem o elemento essencial, que é a certeza da ressurreição de Cristo, qualquer missão é vã. Pedro se esforça para voltar à normalidade da vida, mas lhe falta algo fundamental: a crença de que Cristo de fato ressuscitou. Leva consigo os demais, igualmente descrentes. A pesca torna-se, portanto, um fracasso. Sem Cristo em nossa vida, todo o trabalho missionário é vazio. Voltamos de redes vazias quando Cristo não está presente em nossas ações. Em vista disso, eles retornam já ao amanhecer sem obter resultado na pesca. Amanhecer no Evangelho de João tem um significado simbólico especial. É a chegada não apenas de um novo dia, mas de um novo tempo. E a razão deste novo tempo está em pé, às margens, esperando pelos discípulos. Eles, porém, não conseguem perceber quem está ali à espera deles. A decepção era tamanha por tudo o que havia acontecido e pelo fracasso da missão, que não conseguem enxergar naquele homem, de pé na margem, o próprio Jesus. Até então, Jesus estava não apenas na margem do mar, mas à margem da vida dos discípulos. Jesus não pode ficar à margem da nossa vida. Ele é o centro. Por essa razão, vimos no outro dia que ele entra e se coloca no meio deles, numa demonstração de que ele deve estar no centro de suas vidas e não na margem. Enquanto Jesus está à margem, eles não o reconhecem, enxergam apenas um pedinte, ao qual é dada uma resposta negativa quando este lhes pede algo para comer. Diante da resposta negativa dos discípulos, Jesus entra em ação, como fazia antes, ensina-lhes a pescar. Bem que ele podia fazer ali um milagre, produzindo pães e peixes, como na passagem da multiplicação dos pães e peixes, seria muito mais fácil, porém não seria nada educativo. Jesus não nos dá as coisas prontas, ele nos ensina como consegui-las, a partir do nosso esforço, das nossas buscas e conquistas. Basta ficarmos atentos e perceberemos as indicações que Deus nos dá para jogarmos as nossas redes do lado certo. Jesus havia constatado que os discípulos estavam agindo de modo inadequado, embora houvesse esforço da parte deles. Faltava-lhes o essencial. Por isso, Jesus recomenda-lhes que lancem a rede do lado direito. Eles obedeceram e tiveram uma grata surpresa.
a rede retornou repleta de peixes. Foi neste instante que o discípulo amado reconheceu Jesus. Quem ama, reconhece primeiro. Vimos isso em outro momento, quando eles foram correndo ao túmulo e o discípulo amado chegou primeiro. Agora é também ele quem reconhece primeiro o que é aquele que os orienta na missão, é o próprio Jesus ressuscitado. Nisto, Pedro toma consciência de que está nu. A nudez de Pedro representa a falta de confiança na ressurreição. Ele recobra rapidamente a consciência, veste-se depressa e se atira ao mar, ou seja, lança-se ao desafio da missão. Os demais trazem as barcas cheias de peixes para as margens. Diz o texto que eles não estavam longe da terra. Não estar longe da terra significa que nem precisaram se lançar nos desafios da missão para obter resultado. Quando se crê no Cristo ressuscitado e se lhe obedecem, por menores que sejam os nossos atos em prol da vida, eles terão resultados grandiosos. Foi o que eles conseguiram. Havia pela frente muitos desafios e o convite para lançar as redes em águas mais profundas, mas ali, naquele momento, bastou confiar. Jesus preparou para eles a refeição. Os discípulos viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Ele próprio se fez refeição. É isso que ele faz conosco quando acreditamos. Ele vem e ceia conosco, entra em nossa vida e nós entramos na dele, de modo que todas as nossas pescas, isto é, os nossos trabalhos, a nossa missão, serão fecundos, abundantes, como foi para os discípulos depois que obedecerem a Jesus. Quando acreditamos na ressurreição, reconhecemos nossa nudez, nossos fracassos e nos esforçamos para corrigi-los, lançando-nos aos desafios que ele nos apresenta. É o que fizeram Pedro e os demais discípulos. Mesmo diante de desafios assustadores, como vimos na primeira leitura, Pedro e João, os mesmos que são personagens principais do evangelho de hoje, enfrentam agora a condenação por causa do testemunho dado. São levados ao tribunal e interrogados, mas não se deixam intimidar pelas ameaças. Seguem firmes no testemunho. Eles têm agora a certeza da ressurreição. E é essa certeza que não os deixa fraquejar. Querido irmão, querida irmã, que creiamos realmente no Cristo ressuscitado, que se faz presente em nossa vida e missão. E agora, rezem assim comigo. Divino Espírito, que eu saiba reconhecer os sinais da presença do ressuscitado e, guiado por ele, descubra o valor da solidariedade e da partilha. Amém.